Este Mundo Tenebroso, Frank Peretti. Parte 1. Capítulo 18. Anki iniciou o culto da manhã de domingo com um hino vibrante, o qual Maria tocava particularmente bem ao piano. Ambos estavam alegres e sentiam-se encorajados. A despeito dos sons da batalha que se aproximava, sentiam que Deus, em sua infinita sabedoria, estava de fato operando um plano muito poderoso e eficaz para o restabelecimento do seu reino na cidade de Ashton. Vitórias grandes e pequenas estavam em preparação. E Anki sabia que tinha de ser a mão de Deus. Em primeiro lugar, esta manhã ele estaria ministrando a uma congregação quase nova, pelo menos parecia assim. Muitos dos antigos dissidentes haviam saído da igreja e levado consigo sua amargura, e a disposição e estado de ânimo do lugar haviam subido diversos graus. Claro, Alfred Mel, Gordon Mayer e São Turner permaneciam, um bando carrancudo que fazia lembrar o Esquadrão da Morte, mas nenhum deles estava presente esta manhã. Numerosos amigos e conhecidos, alguns casais, alguns solteiros, e alguns estudantes tinham seguido o exemplo dos Forsythes. Vovó Duster estava presente, forte e saudável como sempre e pronta para uma luta espiritual. John e Patty Coleman estavam de volta, e John não podia deixar de dar largo sorriso de alegria e entusiasmo. Dos demais, Anki conhecia apenas uma pessoa. Ao lado de Andy e June Forsythe, parecendo um tanto acanhado, estava Ron Forsythe. Junto da namorada, uma estudante de segundo ano da faculdade, baixinha e muito pintada. Anki teve de sufocar uma emoção muito forte quando viu os Forsythes entrarem acompanhados do filho. Era um milagre, um autêntico ato de graça da parte do Deus vivo. Ele teria gritado aleluia ali mesmo, mas não queria afugentar o rapazinho. Esse poderia ser um daqueles casos de luvas de pelica. Após o primeiro hino, Anki achou melhor tratar da situação que o defrontava. Bem, disse ele informalmente, não sei se devo chamá-los de visitantes, refugiados ou o quê. Todos riram e trocaram olhares. Anki continuou, por que não tiramos alguns momentos para nos apresentar? Acho que vocês provavelmente sabem quem sou. Meu nome é Anki Bush, e sou o pastor, e aquela florzinha sentada ao piano é Marie, a minha esposa. Marie ergueu-se depressa, sorriu humildemente, e sentou-se de novo. Por que não vamos de um em um dizendo quem somos? E a primeira chamada do remanescente ocorreu enquanto os anjos e demônios vigiavam. Crione e Triscal em seus postos ao lado de Anki e Marie, enquanto Signe e seu pelotão, agora com 10, mantinham um cerco em torno do prédio. Novamente Lucius havia discutido amargamente com Signa, tentando ser admitido. Mas ele sabia que era melhor não forçar muito a situação. Como se não bastasse Anki Bush, este tinha agora uma igreja cheia de santos que oravam. Os guerreiros celestiais estavam gozando sua primeira vantagem real. Por fim, Lucius ordenou aos seus demônios que permanecessem do lado de fora e ouvissem o que pudessem. Os únicos demônios que haviam conseguido entrar fizeram-no com seus hospedeiros humanos, e agora, espalhados pela congregação, refletiam carrancudos a respeito deste terrível acontecimento. Sion, perto da porta, parecia uma galinha vigiando a ninhada, e Sete se mantinha ao lado dos Forsythes e do grupo que estava com eles. Havia poder no lugar hoje, e todos o sentiam crescer à medida que cada pessoa se levantava e se apresentava. A Anki parecia como a reunião de um exército especial. Halp Metzer, segundanista de Whitmore. Judy Kemp, do segundo ano da faculdade. Greg Eva Smith, amigos dos Forsythes. Temos uma loja de miudezas na rua 8. Mick Stewart. Moro com os Jones e trabalho na usina. Cal e Ginger Barton. Chegamos há pouco à cidade. Cecil e Miriam Cooper, e realmente é um prazer ver todos aqui. Ben Skires. Sou o sujeito que leva a sua correspondência se você mora na Zona Oeste. Tom Harris. E esta é a minha esposa Mabel. Sejam todos bem-vindos e louvado seja o Senhor. Clint Neal. Trabalho no posto de gasolina. Greg Nancy Jennings. Sou professor e ela é escritora. Andy Forsythe. E louvado seja o Senhor. June Forsythe. E digo amém. Ron pôs-se de pé, colocou as mãos nos bolsos, e olhou para o chão enquanto dizia, sou Ron Forsythe. E esta é a Cynthia. Fiquei conhecendo o pastor na caverna, e, sua voz falhou de emoção. Apenas queria agradecer a todos vocês o terem orado por mim e o se importarem comigo. Ele permaneceu em pé por um momento, fitando o chão enquanto lágrimas lhe assomavam aos olhos. June pôs-se em pé ao lado do filho e dirigiu-se ao grupo por ele. Ron deseja que saibam que ele e Cynthia entregaram o coração a Jesus ontem à noite. Todos sorriram encantados e murmuraram palavras de ânimo.
E isso fez com que Ron se sentisse à vontade o bastante para dizer, e jogamos todas as drogas no vaso e demos descarga. Essa confissão cativou a todos os presentes. Com gozo e fervor cada vez mais intensos, a chamada continuou. Do lado de fora, os demônios ouviam com grande alarme e sibilavam exclamações de mau agouro. Rafar precisa ficar sabendo, disse um deles. Lucius, as asas meio abertas apenas o bastante para evitar que seus alvoroçados subalternos o amolassem, postava-se imóvel, remoendo pensamentos desagradáveis. Um demônio pequeno pairou acima de sua cabeça e bradou: que devemos fazer, mestre Lucius? Devemos procurar Rafar. Voltem ao que estavam fazendo, sibilou ele em resposta. Deixem que eu me incumbo de informar a Baal Rafar. Eles se reuniram em torno dele, querendo ouvir sua próxima ordem. Ultimamente parecia que ele havia falado muito pouco. O que estão olhando? Ganiu ele. Vão embora, façam diabruras. Deixem que eu me preocupo com esses santinhos insignificantes. Eles adejaram em todas as direções, e Lucius permaneceu em seu lugar do lado de fora da janela da igreja. Contar a Rafar, deveras. Que Rafar se humilhasse o suficiente para perguntar. Lucius não faria papel de lacaio. Nesta parte da cidade de Nova York, era tudo feito sob encomenda para elite e fregueses exigentes. As lojas, boutiques e restaurantes eram do exclusivo, os hotéis muito luxuosos. Árvores floridas cuidadosamente tratadas cresciam em jardineiras redondas ao longo das calçadas, e o pessoal da limpeza mantinha as ruas e calçadas impecáveis. Entre a multidão de fregueses apressados e pessoas que estavam apenas olhando as vitrinas encontravam-se dois homens muito grandes trajando túnicas caqui, passeando pela calçada e olhando ao redor. Hotel Gibson, leu tal na fachada de antigo e distinto prédio de pedra, que se erguia 30 andares acima deles. Não vejo movimento algum, disse Guilo. Ainda é cedo. Eles chegarão. Desincumbamo-nos rapidamente de nossa tarefa. Os dois entraram no saguão do hotel através das grandes portas da frente. Pessoas passavam por eles, e às vezes através deles, mas isso, naturalmente, não tinha importância. Dentro de momentos eles haviam examinado e verificado que o grande salão de baile estava reservado para a sociedade da percepção universal. A informação do general era correta, comentou tal com prazer. Eles se apressaram por um longo corredor espessamente acarpetado, passando por uma barbearia, um salão de beleza, uma engraxateria, uma loja de presentes, chegando afinal a duas enormes portas de carvalho com maçanetas de latão luxuosamente ornamentadas. Passando através delas, eles se encontraram no grande salão de baile, agora cheio de mesas de jantar adornadas de cristais e toalhas de linho branco. Havia uma rosa solitária de cabo comprido num pequeno vaso em cada mesa. O pessoal do buffet apressava-se com os preparativos finais, colocando os guardanapos artisticamente dobrados e as taças de vinho. Tal verificou os cartões com os nomes dos que se sentariam na mesa principal. Perto da ponta, dizia Casep, homem S.A. Atravessaram a porta de uma saída próxima, e olharam à direita e à esquerda. No fim do corredor, atravessaram a porta de uma saída próxima, e olharam à direita e à esquerda. No fim do corredor, à esquerda e na direção dos fundos ficava o toalete das senhoras. Entraram, passaram por algumas mulheres que se enfeitavam diante dos espelhos e encontraram o que procuravam, o último sanitário, para o uso de deficientes. Era construído contra a parede de trás do hotel, logo abaixo de uma janela grande bastante para permitir que um ser humano ágil se arrastasse por ela. Tal ergueu a mão, quebrou a tranca, e testou a janela, assegurando-se de que se abriria e fecharia facilmente. Guilo atravessou depressa a parede e na viela encontrou uma grande lixeira e, com incrível facilidade, moveu alguns metros de forma que ela foi para baixo da janela. A seguir, ele arranjou alguns engradados e latas de lixo de encontro à lixeira, formando degraus. Tal reuniu-se a ele e os dois seguiram. Se havia uma cabina telefônica. Tal ergueu o receptor e assegurou-se de que tudo estava funcionando. Aí vem eles, avisou Guilo, e saltaram pela parede de uma loja de departamentos e espiaram para fora da janela bem no momento em que uma longa limusine preta e depois outra deram início a lúgubre desfile pela rua na direção do hotel. Dentro das limusines sentavam-se dignitários e outras pessoas importantes de muitas nações e raças diferentes, e dentro e em cima estavam demônios, grandes, negros, verrugosos e ferozes, os olhos amarelos percorrendo rápida e cautelosamente todas as direções. Tal e Guilo observaram fascinados. Acima, no céu, outros demônios apareceram, dirigindo-se ao hotel qual bandos de andorinhas,
suas negras silhuetas aladas desenhadas contra o céu avermelhado. Um significativo ajuntamento, capitão, disse Gilo. Tal assentiu com a cabeça e continuou a Gilo. Tal assentiu com a cabeça e continuou a observar. Entre as limusinas vieram muitos táxis, também transportando vasto exemplar da humanidade em geral, orientais, africanos, europeus, ocidentais, árabes, pessoas de grande poder, honra e dignidade de todas as partes do mundo. Como dizem as escrituras, os reis da terra, observou Tal, embriagando-se com o vinho da imoralidade da grande meretriz. A grande Babilônia, disse Gilo. A grande meretriz erguendo-se por fim. Sim, percepção universal. A religião do mundo, a doutrina dos demônios espalhando-se entre todas as nações. A Babilônia ressuscitada logo antes do final dos tempos. Daí o retorno do príncipe da Babilônia, Jafar. Claro. Isso explica por que nós fomos chamados. Fomos os últimos a enfrentá-lo. Gilo, ao ouvir isso, fez uma careta. Meu capitão, nossa última batalha com Jafar não é uma lembrança agradável, nem uma expectativa agradável. O senhor acha que ele vem aqui batalha, e a verdadeira batalha está marcada para a cidade de Aston. Tal e Gilo permaneceram onde estavam, observando a reunião das forças da humanidade e do mal satânico convergirem ao Hotel Gibson. Estavam à espera da pessoa-chave, Susan Jacobson, a serva de Alexander Kazep. Por fim viram-na dentro de um luxuosíssimo Lincoln Continental, provavelmente veículo particular de Kazep, dirigido por motorista contratado. Vinha escoltada por 2 acompanhantes, sentados um de cada lado. Ela será vigiada de perto, disse Tal. Vamos, precisamos ver melhor. Passaram depressa pela loja de departamentos, através de paredes, mostruários e pessoas. Em seguida afundaram-se na rua e foram sair dentro do restaurante que ficava exatamente em frente à porta principal do hotel. Em toda a volta, pessoas bem vestidas sentavam-se a mesas silenciosas, iluminadas a mesas silenciosas, iluminadas por velas, consumindo caros pratos da cozinha francesa. Apressando-se na direção de uma janela da frente, ao lado de um casal idoso que saboreava frutos do mar e vinho, observaram um carro que conduzia Susan encostar à frente do hotel. A porta de Susan foi aberta por um porteiro de casaco vermelho. Um dos acompanhantes saiu e estendeu a mão para ajudá-la a descer. Ela saltou e imediatamente o outro acompanhante estava ao seu lado. Os 2 acompanhantes, vestidos a rigor, eram muito atraentes mas ao mesmo tempo muito intimidantes. Mantinham-se grudados a ela. Susan trajava um vestido de noite solto que lhe cobria o corpo de forma estonteante, e cascateava até os pés. Gilo teve de perguntar, os planos dela são os mesmos que os nossos? Tal respondeu com segurança, o general ainda não errou. Gilo apenas meneou a cabeça apreensivo. Para a viela, disse Tal. Seguiram por baixo da viela coberta de pedras e rachaduras e despontaram num esconderijo atrás de uma saída de incêndio. A noite havia caído, e a viela estava escura. Do seu posto de observação, conseguiam contar 20 pares de inquietos olhos amarelos, a espaços regulares ao longo da viela e contra o hotel. Há cerca de 100 sentinelas, disse Tal. Em melhores circunstâncias, um mero punhado, murmurou Gilo. Preocupe-se somente com estas 20. Gilo tomou a espada na mão. Podia sentir as orações dos santos locais. Será difícil, disse. A cobertura de orações é limitada. Não precisa derrotá-los, respondeu Tal. Apenas faça com que o persigam. Precisamos da viela livre por apenas alguns momentos. Aguardaram. O ar estava parado e úmido. Os demônios quase não se mexiam, permaneciam nos postos, trocavam resmungos em línguas diferentes, seu hálito sulfuroso formando uma fita estranha e sinuosa de amarelo que corria pela viela como um rio pútrido, flutuante. Tal e Gilo podiam sentir sua crescente tensão, como molas cada vez mais apertadas, a cada segundo que passava. O banquete devia estar em progresso a essa hora. A qualquer momento, Susan poderia pedir licença e deixar a mesa. Mais tempo se passou. De repente, tanto Tal quanto Gilo sentiram a instigação do espírito. Tal olhou para Gilo, que acenou com a cabeça. Ela estava a caminho. Vigiaram a janela. A luz do toalete feminino brilhava. Eles mal podiam ouvir o som da porta que se abria e fechava à medida que as senhoras entravam e saíam. A porta abriu-se. Saltos altos ressoaram no piso de cerâmica, movendo-se na direção da janela. Os demônios se remexeram um pouco, resmungando entre si. A porta do último sanitário girou nas dobradiças. A mão de Gilo atada. Ele começou a respirar fundo, o grande torso a expandir-se e encolher-se.
o poder de Deus percorrendo-o. Os olhos dos dois estavam pregados na janela. Os demônios se puseram mais alertas, os olhos amarelos muito abertos correndo de um lado para outro. Falavam mais alto. A sombra da cabeça de uma mulher apareceu na janela. Uma mão de mulher procurou a trava. Tal tocou o ombro de Gilo, e este se deixou cair entrando pelo chão. Apenas uma fração de segundo se passou. O súbito e ensurdecedor brado de guerra partiu dos poderosos pulmões de Gilo, e a viela toda explodiu instantaneamente em ofuscante raio de luz branca enquanto Gilo brotava com ímpeto do chão, a espada fulgurante e tremeluzente traçando brilhantes arcos no ar. Os demônios saltaram, berrando e guinchando aterrorizados, mas recobraram-se imediatamente e sacaram as espadas. A viela ecoou com retinir metálico, e o fulgor avermelhado de suas lâminas dançava como cometas nas altas paredes de tijolos. Gilo postou-se alto e forte, e bramiu uma gargalhada que estremeceu o chão. Agora, suas lagartixas negras, testarei seu brio. Um grande espírito ganhou uma ordem, e os 20 demônios convergiram sobre Gilo como predadores famintos, as espadas faiscando e as presas à mostra. Gilo arremeteu para o alto, escapando deles qual sabonete escorregadio, e acrescentou um ágil volteio a prosseguir, espalhando luz por todos os lados em espirais coloridas. Os demônios abriram as asas e lançaram-se atrás dele. Diante dos olhos de Tal, Gilo foi descrevendo arcos e rodopiando por todo o céu como um balão solto, rindo, atiçando e provocando, mantendo-se um pouco além do alcance dos seus perseguidores. A essa altura, os demônios estavam. Num instante, Tal estava debaixo da janela, apagado e escondido pela escuridão. Ele agarrou Susan assim que a mão dela apontou na janela e puxou-a com tanta força que ela praticamente saiu voando. A moça vestia uma blusa simples e calça de brim, e tinha nos pés pequenas sapatilhas. Do pescoço para cima, ainda estava deslumbrante, do pescoço para baixo, estava preparada para correr por vielas escuras. Tal ajudou a encontrar a maneira de descer da lixeira e depois instigou-a a seguir pela viela e chegar à rua onde ela hesitou, olhou de um lado e de outro, e então viu a cabina telefônica. Ela correu como o vento, numa pressa terrível e desesperada. Tal a seguiu, tentando manter-se tão encoberto quanto possível. Ele olhou para trás por sobre o ombro, o estratagema de Gilo funcionara. No momento, Gilo era o maior problema para os demônios. O estratagema de Gilo funcionara. No momento, Gilo era o maior problema para os demônios, e a atenção deles estava longe daquela mulher a correr freneticamente. Susan atirou-se para dentro da cabina e bateu a porta atrás de si. Ela tirou uma pilha de moedas do bolso da calça, chamou a telefonista e pediu uma ligação interurbana. Em algum lugar entre Ashton e a pequena beira de estrada que era Baker, em um depósito em ruínas transformado em apartamentos de baixo aluguel, Kevin Wade acordou de um sono exausto com o tilintar do telefone. Ele revirou no colchão e ergueu o aparelho. Pronto. Quem fala? Perguntou. É Kevin. Veio uma voz desesperada do outro lado. Kevin prestou mais atenção. Era voz de mulher. Sim, sou eu. Quem fala? Na cabina telefônica, Susan olhou de um lado ao outro da rua medrosamente ao dizer. Kevin, é Susan. Susan Jacobson. Kevin estava começando a perguntar-se o que era tudo aquilo. Ei, o que você quer comigo afinal? Preciso de ajuda, Kevin. Não tenho muito tempo. Não há muito tempo. Tempo para quê? Perguntou ele obtusamente. Por favor, escute. Anote se precisar. Não tenho com que anotar. Então escute apenas. Olhe, você já ouviu falar do Clarim de Ashton? O jornal de Ashton? Sim, já ouvi falar. Berenice Krueger trabalha lá. Ela é irmã da minha antiga companheira de quarto, Patty, aquela que se suicidou. Caramba. O que está acontecendo? Kevin, você me faz um favor? Entre em contato com Berenice Krueger no Clarim e... Kevin, sim, estou ouvindo. Kevin, estou em apuros. Preciso da sua ajuda. E então, onde está o seu namorado? É dele que estou com medo. Você sabe a respeito de tudo que sabe. Kevin estava perplexo. Então que sei eu? Diga-lhe o que aconteceu, sabe, entre nós, com Kazep. Diga-lhe tudo. Diga-lhe o que Kazep está planejando. Não estou entendendo. Não tenho tempo para explicar. Apenas diga a ela. Diga que Kazep está tomando conta da cidade toda. E faça com que ela saiba que tem informações muito importantes a respeito de Patty, irmã dela. Tentarei entrar em contato com ela, mas temo que o telefone do Clarim esteja grampeado. Kevin, preciso que você esteja lá para atender ao telefone. Susan estava frustrada.
cheia de emoção, incapaz de encontrar as palavras certas. Ela tinha coisas demais para dizer, e muito pouco tempo. Você não está fazendo muito sentido, murmurou Kevin. Você tomou alguma coisa? Apenas faça o que pedi, Kevin, por favor. Ligarei de novo para você assim que puder, ou escreverei, ou darei um jeito qualquer, mas por favor ligue para Berenice Krueger e diga-lhe tudo o que sabe sobre Casep e sobre mim. Diga-lhe que fui eu quem ela viu no festival. E como é que vou me lembrar de tudo isso? Por favor, dê um jeito. Diga-me que o fará. Sim, está bem, farei. Tenho de ir. Até logo. Susan desligou o telefone e saiu correndo da cabina. Tal a seguiu, desviando-se para dentro de prédios tanto quanto possível. Ele chegou a viela alguns instantes antes dela a fim de verificar o terreno. Encrenca. Outras 4 sentinelas haviam chegado para tomar o lugar das 20 originais, e estavam totalmente alertas. Não havia como saber onde Gil e as 20 poderiam estar. Tal olhou atrás de si. Susan vinha em disparada. Tal mergulhou de cabeça pelo calçamento e penetrou fundo na cidade, ganhando velocidade, estendendo a espada prateada. O poder de Deus estava aumentando agora. Os santos deviam estar orando em algum lugar. Os santos deviam estar orando em algum lugar. Ele podia senti-lo. Tinha apenas segundos, e sabia disso. Ele verificou sua posição, descreveu um grande arco subterrâneo distanciando-se do hotel, e então, a quase 2 quilômetros de distância, voltou, ganhando velocidade, ganhando velocidade, ganhando velocidade, faiscando, armazenando poder, mais depressa, mais depressa, mais depressa, a espada um ofuscante relâmpago, os olhos em fogo, a terra um borrão ao seu redor, o rugir de cimento, vigas, canos de pedras que ficavam para trás como o ruído de um trem de carga. Ele segurou a espada atravessada, a ponta coruscante pronta para aquele momento infinitesimal. Mais rápido que um pensamento, como a explosão de um foguete, um fulgurante raio de luz jorrou do chão do outro lado da rua e pareceu cortar o espaço. O lado da rua e pareceu cortar o espaço em dois ao precipitar-se pela viela bem diante dos olhos dos 4 demônios. Os demônios, estonteados e cegos, caíram ao chão, tropeçaram, tentaram encontrar um ao outro. Zero raio de luz desvaneceu-se no chão tão depressa quanto apareceu. Susan virou a esquina e entrou na viela, dirigindo-se à janela. Tal dobrou as asas e parou. Tinha de voltar para ajudá-la a passar pela janela antes que algum demônio se recuperasse e desse o alarme. Ele engrenou as asas em violento ímpeto para frente e fez uma volta apressada. Susan escalou os engradados e latas e chegou à lixeira. Os demônios começavam a recobrar a visão e esfregavam os olhos. Tal surgiu de trás da saída de incêndio, tentando calcular o tempo que ainda lhe sobrava. Ótimo! Gil estava de volta e caiu como um gavião, agarrando Susan e empurrando através da janela no instante entro. O próprio Gil fechou a janela. Tal voou ao encontro de Gil. Mais uma vez, gritou ele. Não precisava dizer mais nada. As 4 sentinelas se haviam recuperado e se precipitavam sobre eles, e as outras 20 retornavam, furiosas no encalço de Gil. Tal e Gil arremeteram para cima e se distanciaram como um raio, perseguidos por um bando de demônios espumando de raiva. Os anjos voaram seguindo um curso bem alto e sobre a cidade e contiveram a velocidade apenas o suficiente para encorajar os demônios. Rumando para o oeste, os dois adentraram o céu escuro da noite, deixando um rastro de brilhantes listas brancas atrás de si. Os demônios foram tenazes na perseguição durante centenas de quilômetros, mas afinal Tal voltou-se e descobriu que haviam desistido de segui-los e retornado à cidade. Tal e Gil aumentaram a velocidade para Ashton. No toalete feminino, Susan enrolou apressada as pernas da calça de brim, apanhou o vestido de gala do gancho e logo recobrou a aparência apropriada ao banquete. Tirou as sapatilhas e as colocou na bolsa, calçou os sapatos de salto, abriu a porta e saiu. Uma voz masculina do lado de fora da porta do toalete chamou. Susan, estão à sua espera. Ela verificou a aparência no espelho, penteou o cabelo, e tentou acalmar a respiração. Mas que pressa, disse ela, provocante. Com dignidade refinada, ela surgiu no corredor e tomou o braço do acompanhante. Ele a conduziu de volta ao grande salão de baile, agora cheio de gente, levando-o até o seu lugar. Na mesa principal, fazendo um aceno tranquilizador ao outro acompanhante,